Olá, hoje a gente vai embarcar numa viagem incrível pelo futuro do design digital. E olha, é uma jornada que vai muito, mas muito além das telas que a gente conhece do dia a dia, chegando até a nossa própria consciência. Para começar, já vamos com uma pergunta que mexe com a cabeça. E se a próxima interface digital fosse a sua própria mente? É isso mesmo. Depois do mouse e da tela de toque, o que vem agora é o nosso pensamento. É essa fronteira que a gente vai desbravar junto. Olha só, esse infográfico aqui vai ser o nosso mapa. Ele mostra direitinho essa evolução, sabe? Desde os comandos mais simples lá do início da computação até um futuro que parece de filme, onde a tecnologia se conecta direto com o nosso cérebro. Vamos entender passo a passo como essa transformação acontece. Mas beleza, para a gente entender para onde tudo isso está indo, primeiro a gente precisa ter bem claro onde estamos agora, né? Então vamos começar pelos princípios do design digital que a gente usa hoje. Hoje em dia, o que a gente chama de bom design é, basicamente, aquilo que é fácil de usar. É o tal do design centrado no usuário. A gente fala em fazer layouts que funcionam em qualquer tela, seja no celular ou no computador, em garantir acessibilidade para todo mundo. O foco é esse, criar coisas em telas planas que sejam intuitivas e que prendam a nossa atenção. E é aqui que a coisa começa a ficar realmente interessante. Dá uma olhada nessa comparação. A gente está saindo de um mundo onde se projeta para cliques, para toques na tela e entrando no universo onde o design é pensado para a nossa cognição, para o nosso pensamento. A métrica de sucesso não é mais só a usabilidade, mas sim a integridade psicológica. E o designer, bom, ele deixa de ser um designer de interfaces para se tornar um verdadeiro arquiteto de realidades. É uma virada de chave gigantesca. Então, vamos lá. Aqui começa o primeiro grande salto. Imagina um mundo onde o digital não fica mais preso dentro da tela do celular ou do computador. Ele escapa e se mistura com o nosso mundo físico. E essa imagem aqui dá uma ideia perfeita disso. É o que chamam de computação espacial. A gente vai poder interagir com informações e objetos virtuais como se eles estivessem aqui, na nossa frente, no mesmo espaço. O mundo digital deixa de ser um lugar que a gente visita e passa a ser uma camada extra sobre a nossa realidade. Surreal, né? Claro que isso não acontece do nada, né? Não é mágica. É a união de um monte de tecnologia poderosa que já está por aí. A gente está falando de realidade aumentada, realidade virtual, internet das coisas, inteligência artificial, tudo isso junto, trabalhando em conjunto para tornar esse futuro imersivo uma realidade. E com tudo isso surge um conceito novo e bem importante, o design espacial generativo. Pensa só, você fala, cria uma maquete 3D de um motor de avião, e uma IA simplesmente materializa esse modelo na sua frente, já funcionando direitinho, obedecendo às leis da física. O trabalho do designer muda completamente. Não é mais sobre arrumar pixels numa tela, mas sim sobre projetar ecossistemas inteiros em 3D que se misturam com o nosso mundo. Ok, agora a gente vai para o próximo nível. A fronteira final, talvez. A tecnologia que pula todas as etapas e se conecta diretamente com o cérebro humano, sem intermediários. É aqui que entra o neurodesign. E acredite, isso não é mais ficção científica. É um campo de estudo real que busca criar interações onde o nosso pensamento vira um comando, direto, sem precisar de tela, de teclado, nem de voz. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Bom, de um jeito bem simples, são 3 passos. Primeiro, sensores, que nem precisam ser invasivos, captam a atividade do cérebro. Segundo, uma inteligência artificial pega esses sinais e traduz para comandos que um sistema entende. E terceiro, a interface reage. Ela se adapta em tempo real ao que a gente está sentindo ou pensando, se estamos concentrados, frustrados e por aí vai. E o objetivo disso tudo é criar o que a fonte chama de usabilidade perfeita. Pensa bem, é uma interface que não precisa de testes de usabilidade porque ela já entende na hora se algo está confuso ou não. Ela se molda perfeitamente ao nosso estado mental. Pois é, uma tecnologia com esse nível de poder, obviamente, traz junto umas questões éticas gigantescas, né? Então, a partir de agora, nossa conversa muda um pouco de rumo. A gente sai do uau, que incrível, e entra na imensa responsabilidade que isso tudo carrega. E esse mapa de riscos aqui mostra bem o tamanho do desafio. A segurança aqui não é mais só sobre antivírus ou senhas fortes. Vira uma questão muito mais profunda, sobre como proteger a integridade das pessoas nesse novo mundo. Um dos primeiros grandes riscos é o tal do viés algorítmico. É bem simples de entender, na verdade. Se a inteligência artificial aprende com dados do nosso mundo, um mundo que já é cheio de preconceitos, ela pode acabar não só repetindo, mas pior, amplificando essas injustiças.
Isso pode gerar exclusão e discriminação de um jeito sistêmico, automático. O outro risco é ainda mais pessoal. É sobre a nossa privacidade. E veja bem, não estamos mais falando de proteger e-mails ou fotos de férias. A conversa agora é sobre a coleta de dados do nosso corpo, do nosso rosto e até dos padrões da nossa mente, da nossa consciência. A ameaça vai para um nível muito, muito íntimo. E isso tudo leva a gente a uma pergunta que é talvez uma das mais importantes do nosso tempo. Com tecnologias que podem ler e até influenciar a mente, como a gente faz para proteger o último lugar sagrado da nossa identidade, a nossa consciência? A solução, ao que tudo indica, passa por construir uma nova base ética por design. A gente precisa de pilares fortes. Coisas como justiça nos dados para lutar contra o viés, uma arquitetura de segurança que gere confiança e, o mais importante, a criação de novos conceitos como privacidade cognitiva e neurodireitos para proteger a nossa mente. Bom, para a gente fechar essa análise, vamos juntar as peças e entender o que tudo isso significa para o profissional de design nesse novo mundo que está se formando. O papel do designer está mudando de uma forma radical. A grande responsabilidade não é mais só fazer um app bonitinho e fácil de usar. A missão agora é ser uma espécie de guardião da ética, alguém que garante a integridade psicológica das pessoas e que ajuda a proteger os direitos cognitivos delas. E essa frase aqui, ela resume tudo de forma perfeita. O futuro do design digital vai depender da sua capacidade de proteger a base ética da nossa sociedade. O valor não vai estar só na tecnologia, mas em como ela respeita o ser humano. E a gente termina com essa reflexão no ar. A tecnologia avança numa velocidade que assusta, né? Trazendo possibilidades que eram coisa de filme até ontem. A grande pergunta que fica para todo mundo é: será que a gente, como sociedade, está preparado para essa responsabilidade imensa de proteger a nossa própria consciência,